Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Lídice era uma pequena aldeia localizada na República Tcheca, que na época estava sob ocupação nazista. O massacre de Lídice ocorreu em 10 de junho de 1942 e é lembrado como um dos atos de represália mais cruéis e desumanos perpetrados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque foi uma resposta a um ato de resistência contra o regime nazista e teve um impacto devastador na comunidade local. O evento que levou ao massacre de Lídice foi o assassinato de Rainer Heydrich, um dos principais líderes nazistas e o arquétipo do poder opressor durante a ocupação. Heydrich era o chefe da Gestapo e desempenhou um papel central na implementação da política de exterminação dos judeus e na repressão dos movimentos de resistência. Em 27 de maio de 1942, ele foi atacado por dois agentes da resistência tcheca, José Gabik e Jan Kubi, em um atentado conhecido como a Operação Antropoide. Heydrich foi gravemente ferido no atentado e acabou morrendo em 4 de junho de 1942 devido às suas feridas e complicações subsequentes. O atentado a Heydrich foi um ato de coragem por parte da resistência tcheca e uma tentativa de combater a opressão nazista. No entanto, a resposta dos nazistas foi desproporcional e brutal. Em retaliação pela morte de Heydrich, os nazistas decidiram fazer um exemplo da pequena aldeia de Lídice, que foi escolhida arbitrariamente como alvo para a represália. A decisão de atacar Lídice foi tomada sem qualquer prova de envolvimento da aldeia no atentado a Heydrich, e o massacre foi realizado como uma forma de punir a resistência tcheca e aterrorizar a população. Na manhã de 10 de junho de 1942, tropas nazistas, acompanhadas por membros da SS e da Gestapo, cercaram Lídice e começaram a executar o plano de represália. O massacre foi meticulosamente planejado e executado com uma crueldade imensa. Os habitantes da aldeia foram reunidos e separados em grupos. Os homens adultos foram conduzidos para fora da aldeia e, em um ato de extrema brutalidade, foram fuzilados em um local próximo. As mulheres e crianças foram separadas dos homens, e apesar dos esforços de alguns membros da resistência para proteger as crianças, a maioria delas foi enviada para campos de concentração. O número de mortos em Lídice é estimado em cerca de 340 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Os homens foram fuzilados e as mulheres foram deportadas para campos de concentração, onde muitas delas também encontraram a morte. As crianças foram separadas de suas mães e muitas foram enviadas para campos de concentração ou adotadas por famílias nazistas, muitas vezes sendo submetidas a uma forma de lavagem cerebral e doutrinação. A aldeia de Lídice foi completamente destruída pelos nazistas, e as casas foram queimadas até que nada restasse do que era uma comunidade vibrante e próspera. O massacre de Lídice foi um ato de vingança brutal que demonstrou a crueldade e a brutalidade dos nazistas em resposta a qualquer forma de resistência ou desafio ao seu regime opressor. A aldeia foi destruída e seus habitantes foram massacrados como uma forma de enviar uma mensagem clara para outras comunidades sob ocupação nazista, e qualquer ato de resistência seria respondido com extrema violência e repressão. O massacre de Lídice não apenas causou uma perda imensa e desnecessária de vidas, mas também serviu como uma ferramenta de propaganda nazista para espalhar o medo e a conformidade entre a população ocupada. O evento gerou uma onda de choque e indignação em todo o mundo, e a lembrança do massacre de Lídice tornou-se um símbolo da brutalidade do regime nazista e da luta pela justiça e pela memória das vítimas. Após a guerra, a tragédia de Lídice tornou-se um símbolo do sofrimento e da injustiça perpetrada pelos nazistas.
A aldeia foi reconstruída e suas ruínas se tornaram um memorial para lembrar as vítimas e educar sobre os horrores do regime nazista. O massacre de Lidice continua a ser um exemplo sombrio de como a injustiça e a brutalidade podem se manifestar em resposta a atos de resistência e à luta pela liberdade. A família González, originária de uma pequena cidade na América Latina, vivia uma vida relativamente tranquila antes dos eventos trágicos que mudariam suas vidas para sempre. Eles eram conhecidos na comunidade por sua reputação sólida e seus valores familiares, mas um incidente violento e inesperado precipitou uma série de eventos que levariam a um ciclo de vingança devastador. A história começou quando um membro da família, Juan González, foi brutalmente atacado e agredido por um grupo rival. Juan era um empresário respeitado e ativo na comunidade, e seu ataque não apenas chocou a família, mas também teve um impacto profundo na cidade local. A agressão foi um crime violento motivado por rivalidades antigas e disputas pessoais, envolvendo questões de negócios e rivalidades familiares que haviam se acumulado ao longo dos anos. O ataque a Juan González não apenas deixou a família devastada, mas também gerou uma onda de indignação e raiva. A situação foi exacerbada pela percepção de que a justiça não estava sendo adequadamente servida. A família sentiu que as autoridades locais não estavam fazendo o suficiente para resolver o caso e trazer os responsáveis à justiça, alimentando um sentimento de frustração e impotência. Sentindo-se desamparada pela falta de progresso nas investigações, a família González decidiu tomar medidas drásticas para buscar justiça por conta própria. Eles se reuniram e elaboraram um plano para se vingar dos responsáveis pelo ataque a Juan. A decisão de buscar vingança foi impulsionada pelo desejo de fazer justiça com suas próprias mãos e pela sensação de que o sistema legal havia falhado em protegê-los e em responsabilizar os culpados. O planejamento da vingança envolveu várias etapas. A família começou a reunir informações sobre os suspeitos envolvidos no ataque e a mapear suas rotinas e atividades diárias. Eles contrataram investigadores particulares para ajudá-los a obter detalhes sobre os movimentos e as associações dos suspeitos, buscando encontrar uma oportunidade para executar seu plano. A estratégia da família incluía uma série de ações coordenadas destinadas a neutralizar os suspeitos e a reverter a situação a seu favor. A vingança foi planejada de maneira meticulosa e cuidadosa, com a intenção de garantir que cada passo fosse realizado com precisão para evitar a detecção e maximizar o impacto. No decorrer dos meses seguintes, a família González executou seu plano com precisão e eficácia. As ações da família foram realizadas de forma a surpreender os responsáveis pelo ataque e a garantir que sua vingança fosse consumada. A execução envolveu uma série de incidentes violentos e ações decisivas que alteraram drasticamente a dinâmica da situação. A vingança da família culminou em uma série de confrontos violentos que resultaram na eliminação dos principais suspeitos envolvidos no ataque a Juan. As ações da família foram intensas e implacáveis, refletindo o profundo ressentimento e a raiva acumulados ao longo do tempo. A reação da comunidade local foi mista, com algumas pessoas expressando apoio pela busca de justiça da família e outras condenando a violência e as ações extrajudiciais. Após a execução da vingança, a família González enfrentou uma série de consequências significativas. A resposta da comunidade e das autoridades variou, com alguns membros da sociedade defendendo a família e outros criticando suas ações. A violência e a vingança desencadearam uma série de repercussões legais e sociais que afetaram a vida dos membros da família e a dinâmica da comunidade local. A família González foi confrontada com a realidade de que suas ações tinham implicações legais e morais complexas. As autoridades locais, após uma investigação intensiva, começaram a processar os membros da família envolvidos na vingança, levando a uma série de julgamentos e processos legais. A situação legal da família se tornou um tema amplamente discutido, com debates sobre a moralidade da vingança e as consequências de buscar justiça por conta própria. Além disso, a vingança da família teve um impacto duradouro na comunidade local. A violência e o confronto resultantes alteraram a percepção da segurança e da justiça na região, e a história da família González tornou-se um exemplo de como o desejo de vingança pode levar a consequências graves e imprevisíveis. A comunidade foi forçada a confrontar as questões complexas relacionadas à justiça, à violência e à moralidade, refletindo sobre o equilíbrio entre a busca por justiça e as implicações das ações pessoais.
O caso da vingança da família Gonzalez é um exemplo impactante de como a busca por justiça pode levar a ações extremas e a consequências inesperadas. A história destaca a complexidade das questões relacionadas à vingança, à moralidade e ao papel das instituições legais na administração da justiça. A experiência da família Gonzalez serve como um alerta sobre os perigos de buscar justiça por conta própria e os desafios envolvidos em lidar com conflitos e violência. A narrativa da vingança da família Gonzalez oferece uma reflexão profunda sobre os limites da justiça e a complexidade das emoções humanas envolvidas em situações de conflito e violência. É um lembrete de que, mesmo diante da injustiça e da violência, a busca por soluções legais e pacíficas pode ser crucial para evitar o ciclo de vingança e as suas consequências destrutivas. A história de Mary Vincent parece encenação, mas aconteceu mesmo numa noite fatídica. Mary Vincent era uma jovem quando no verão de 1978 decidiu fugir de casa com uma placa que dizia "Um rumo ao sul". Caminhando pela rodovia, Mary esperava encontrar boleia de alguém que a levasse para Los Angeles, onde sonhava tornar-se uma dançarina profissional. Um homem chamado Lawrence Singleton ofereceu ajuda à jovem e ela aceitou sem antes pensar duas vezes. Mary entrou no veículo e sentiu-se de imediato, acabando por adormecer. Quando Mary acordou, ao olhar para a estrada percebeu que estava a ir para a direção errada e o homem acalmou-a usando várias desculpas. O carro parou numa área de descanso e os dois separaram-se para ir ao banheiro. Começando a ficar com medo, Mary amarrou os seus tênis para uma eventual fuga para se salvar. Quando a rapariga estava distraída, Singleton surgiu por trás dela e bateu-lhe na cabeça com uma marreta, levando Mary a cair inanimada no chão. Quando recuperou os sentidos, Mary estava narrada na parte de trás da van. Com os seus braços presos, a jovem nada pode fazer para travar a violação que sofreu por parte de Singleton durante toda a noite. Mary gritava consecutivamente a pedir socorro, mas nada parou o homem. Na manhã seguinte, depois de Mary implorar pela sua libertação, Singleton arrancou os dois braços do corpo da jovem usando um machado. Enquanto perdia e recuperava a consciência, o corpo de Mary foi atirado sem roupa pela borda de um penhasco de 10 metros no Del Puerto Canyon. Por mais estranho que pareça, ela sobreviveu à queda e decidiu subir sozinha ao penhasco para travar Singleton antes que voltasse a atacar outras raparigas inocentes. Mesmo sem os braços e apesar da dor, Mary colocou terra sobre os cotovelos e segurou os braços acima da cabeça para evitar que o sangue e os músculos se derramassem no chão enquanto subia o penhasco. No escuro e várias horas depois, a jovem regressou à estrada. Mary Vincent atualmente. Depois de caminhar durante alguns minutos, um casal que passou junto a ela parou para socorrer. Estes aconchegaram Mary e os seus braços em toalhas e foram imediatamente para o hospital. Presa durante um mês à cama do hospital, Mary ficou com o passar do tempo decidida em reencontrar Singleton e enviou um esboço do rosto do homem para a polícia. Quando a polícia chegou a Singleton e revistou a sua casa, encontrou lá cigarros e peças de roupa queimada que pareciam ser de Mary. O veículo não apresentou nenhum tipo de prova porque o homem e o vizinho limparam a carrinha antes da polícia chegar. Confrontado com a polícia, Singleton admitiu que deu boleia a Mary, mas em sua defesa alegou que deu também boleia a dois outros homens e foram juntos a um bar onde pagaram a jovem para terem uma noite de sexo. O homem continuou a mentir e disse ainda que entre os atos acabou por adormecer e, quando acordou, um dos dois homens e Mary haviam saído com a sua carrinha. No julgamento, Mary identificou rapidamente Singleton como seu agressor e deu uma descrição arrepiante do que havia acontecido na noite maldita. O júri deu Singleton como culpado e condenou-o por sequestro, violência, tentativa de homicídio, violação, cópula oral forçada e sodomia. Singleton foi condenado. Ele foi condenado à sentença máxima, mas na altura o juiz não podia aplicar sentenças consecutivas por cada crime. Devido a isto, o homem foi condenado a apenas 14 anos e 4 meses de prisão. Devido ao bom comportamento, foi libertado em liberdade condicional ao fim de 7 anos e 9 meses detido. Em liberdade e rejeitado pela sua cidade, Lawrence mudou-se para Orient Park, na Florida, onde manteve uma vida dupla sem que ninguém soubesse do seu histórico. Num dia de fevereiro de 1997, um pintor de paredes olhou sem querer para a janela de Singleton e deparou-se com uma cena digna de um filme de terror.
O pintor viu um homem coberto de sangue esfaquear uma mulher inconsciente e, apesar da distância, conseguia ouvir o som de ossos a serem partidos. A polícia foi chamada no momento e o homem foi identificado como Lawrence Singleton. A vítima era Roxane Reis, uma mulher do sexo e mãe de 3 filhos. A mulher combinou encontrar-se com o homem a troco de $20, aproximadamente 18 euros, mas mal sabia que os verdadeiros planos que o Singleton tinha para si. Mary Vincent voltou a depor no novo julgamento contra Singleton no caso de Roxane e o juiz levou apenas 4 horas para tomar uma decisão. Lawrence foi condenado à pena de morte, mas o homem acabou por morrer de cancro em 2001 no hospital prisional no centro de recepção do norte da Flórida em Stark, Flórida. Jukka Lahti, um residente da Finlândia, ganhou notoriedade internacional após uma série de eventos que culminaram em um crime de grande impacto e complexidade. Sua história começou a se desenrolar na década de 2000, quando Lahti se envolveu em uma série de atividades fraudulentas e crimes violentos. O caso se destacou pela forma meticulosa com a qual Lahti planejou e executou seus crimes, bem como pela natureza violenta e calculista de suas ações. O início da trajetória criminal de Jukka Lahti foi marcado por uma série de fraudes e enganos financeiros. Lahti, um indivíduo que aparentava ser respeitável e confiável, usou seu carisma e habilidades manipulativas para enganar pessoas e instituições financeiras. Ele criou uma fachada de sucesso e confiabilidade, enquanto, por trás das cenas, estava envolvido em uma série de atividades fraudulentas que envolviam a falsificação de documentos e a criação de esquemas complexos para desviar dinheiro. No entanto, o caso de Lahti não se restringiu apenas a fraudes financeiras. A gravidade da situação aumentou quando ele começou a cometer crimes violentos. Em 2005, Lahti foi acusado de envolvimento em um crime brutal que chocou a comunidade local. O crime envolveu a morte de uma pessoa, e as circunstâncias ao redor do incidente foram particularmente perturbadoras. Lahti, conhecido por sua habilidade de manipulação, conseguiu criar uma narrativa que confundiu as investigações iniciais, tornando o caso ainda mais complexo. Durante o período das investigações, Lahti foi capaz de criar uma série de falsos indícios e de enganar as autoridades. Ele utilizou seu conhecimento de técnicas de manipulação e psicologia para influenciar a percepção das pessoas ao seu redor. Isso incluiu a criação de álibis falsos e a interferência nas investigações. Sua habilidade em enganar as autoridades prolongou o processo investigativo e fez com que o caso se tornasse ainda mais enigmático e complicado. A complexidade do caso de Jukka Lahti aumentou à medida que novos detalhes surgiram. Ele foi acusado de cometer uma série de crimes adicionais que incluíam não apenas a fraude e o assassinato, mas também outros atos de violência e engano. O caso tornou-se um exemplo perturbador de como um indivíduo pode usar manipulação e astúcia para realizar crimes e evitar a detecção. A investigação do caso levou a uma série de revelações chocantes. Lahti foi eventualmente preso e processado por seus crimes, mas o impacto de suas ações continuou a ressoar na comunidade. O caso destacou as falhas nos sistemas de segurança e nas investigações que permitiram que Lahti continuasse suas atividades por um período prolongado. O julgamento de Jukka Lahti atraiu a atenção de mídia internacional e levantou questões sobre a eficácia dos sistemas de justiça e das estratégias de investigação. O caso tornou-se um exemplo de como os criminosos podem usar sua inteligência e habilidades para manipular e enganar, e serviu como um alerta para a necessidade de vigilância e de métodos mais eficazes para lidar com crimes complexos. O caso de Jukka Lahti não é apenas um exemplo de crime violento e fraudulento, mas também um caso que levantou importantes questões sobre a natureza da criminalidade e a eficácia das respostas legais e investigativas. O impacto do caso se estende além das vítimas diretas e das comunidades afetadas, influenciando também as práticas e políticas relacionadas à investigação de crimes e à justiça criminal. A história de Jukka Lahti serve como um lembrete sombrio da capacidade dos criminosos para enganar e manipular, e da necessidade de sistemas robustos e vigilantes para combater tais atividades. O caso destaca a importância de uma investigação minuciosa e da aplicação de estratégias eficazes para lidar com crimes complexos e com indivíduos que apresentam comportamentos manipulativos e violentos. Além disso, o caso de Lahti ressalta a importância do papel da mídia e do público na conscientização sobre questões de segurança e justiça.
A cobertura intensa do caso ajudou a iluminar as falhas no sistema e a promover a discussão sobre como melhorar a resposta às atividades criminosas e garantir que tais casos sejam tratados com a seriedade e a eficácia necessárias. Em resumo, o caso de Juca Lati é um exemplo perturbador de como um indivíduo pode usar suas habilidades para cometer crimes graves e enganar as pessoas ao seu redor. A complexidade e a gravidade do caso servem como um alerta para a necessidade de vigilância constante e de métodos eficazes para enfrentar e resolver crimes complexos e violentos. Eric Harris e Dylan Klebold eram estudantes do último ano da Columbine High School. Ambos tinham um histórico de problemas emocionais e sociais que contribuíram para o desenvolvimento de suas intenções violentas. Harris era conhecido por seu comportamento agressivo e seu desprezo pelas normas sociais, enquanto Klebold lutava com questões de depressão e uma sensação de alienação. A amizade entre Harris e Klebold se intensificou ao longo dos anos, e ambos compartilhavam um sentimento de ressentimento e raiva em relação ao sistema escolar e à sociedade em geral. O ataque foi planejado com a intenção de vingar o que viam como injustiças e desrespeito por parte de seus colegas e das instituições. A combinação de frustração pessoal e um desejo de causar o máximo impacto levou à formulação do plano que culminaria no massacre. O massacre de Columbine foi meticulosamente planejado durante meses. Harris e Klebold passaram um tempo significativo preparando seus equipamentos e criando uma estratégia para o ataque. Eles utilizaram uma combinação de explosivos, armas de fogo e táticas de emboscada para atingir o maior número possível de vítimas. Os diários dos assassinos revelaram a profundidade de seus pensamentos e planos. Eric Harris, em particular, usou seus escritos para detalhar suas motivações, descrições dos ataques planejados e a maneira como pretendia causar caos e destruição. Seus diários também refletiam seu desprezo pelas vítimas e sua crença na superioridade da violência como forma de expressar sua raiva. No dia 20 de abril de 1999, Harris e Klebold chegaram a Columbine High School armados com rifles semiautomáticos, uma escopeta e uma série de bombas caseiras. Eles chegaram à escola pouco antes do intervalo da manhã, quando a maioria dos alunos estava em seus respectivos locais. O plano inicial envolvia detonar bombas no refeitório da escola para causar o máximo de destruição possível. No entanto, os dispositivos falharam em suas primeiras tentativas, forçando os assassinos a mudar sua abordagem. Sem o sucesso inicial das bombas, Harris e Klebold começaram a disparar contra os alunos que encontraram no caminho. Eles se dirigiram para a área de estacionamento da escola, onde continuaram seu ataque, atirando indiscriminadamente e causando pânico entre os estudantes. A agressão dos dois jovens foi metódica e calculada, com os assassinos se movendo pela escola e atacando qualquer um que encontrassem. Durante o massacre, Harris e Klebold mataram 12 alunos e um professor, e feriram mais de 20 pessoas. O ataque durou aproximadamente 49 minutos, terminando quando Harris e Klebold se suicidaram no interior da biblioteca da escola. A cena do crime foi horrível e chocante, e o impacto do ataque foi sentido em todo o país. Os diários de Eric Harris e Dylan Klebold foram descobertos após o massacre e forneceram um insight perturbador sobre suas motivações e intenções. O conteúdo dos diários revelou uma profunda frustração com a vida, uma aversão ao sistema escolar e um desejo de vingança contra aqueles que consideravam responsáveis por suas infelicidades. Eric Harris, em seus diários, descreveu o massacre como um show e expressou uma intenção clara de causar o maior sofrimento possível. Seus escritos detalhavam sua crença em uma visão distorcida de justiça e sua convicção de que a violência era uma resposta legítima às suas queixas. Harris também fez referências a outros massacres e à ideia de se tornar um herói através da violência. Dylan Klebold, por outro lado, mostrava um tom mais melancólico e introspectivo em seus escritos. Embora também tivesse um desejo de vingança, Klebold frequentemente expressava dúvidas e sentimentos de tristeza sobre suas ações. Seus diários revelavam uma luta interna com suas emoções e a forma como suas inseguranças e depressão alimentaram sua decisão de participar do massacre. O massacre de Columbine teve um impacto profundo e duradouro na sociedade americana e em todo o mundo. As consequências imediatas incluíram um aumento nas medidas de segurança nas escolas e um debate nacional sobre o controle de armas, a saúde mental e a violência juvenil.
O evento também gerou um aumento significativo no interesse e na pesquisa sobre o comportamento dos adolescentes, o papel da cultura e da mídia na violência e a importância de identificar sinais de alerta de problemas emocionais e sociais. A cobertura da mídia do massacre trouxe à tona questões sobre a influência dos jogos violentos, a representação da violência na cultura popular e o papel das redes sociais na amplificação de ideias prejudiciais. Além disso, o massacre de Columbine levou a uma reavaliação das políticas de segurança escolar e a uma maior ênfase na prevenção da violência nas escolas. As tragédias de Columbine tornaram-se um ponto focal para discussões sobre como lidar com a violência escolar e como proteger os estudantes em ambientes educacionais. #Reflexões finais. O massacre de Columbine e o Diário da Vingança de Harris e Klebold são um lembrete sombrio das consequências devastadoras da violência e da importância de abordar as questões subjacentes que podem levar a tais atos. A história deste evento trágico destaca a necessidade de compreensão e intervenção precoce para prevenir futuros incidentes de violência. A análise dos diários e dos eventos relacionados ao massacre oferece uma visão perturbadora da psicologia dos perpetradores e das motivações que impulsionaram suas ações. Ao refletir sobre o massacre de Columbine, é essencial considerar não apenas os aspectos violentos do evento, mas também as lições aprendidas e as mudanças implementadas para promover um ambiente escolar mais seguro e apoiar a saúde mental dos jovens.